eu quero trazer uma mensagem que tem o tema o senso de direção espiritual. É o senso de direção espiritual, quer dizer, a percepção da sua direção espiritual. Para você que já congrega em uma igreja, para você que está com grandes expectativas de um ano novo melhor, de que dias melhores virão, isso é possível. Isso é, a tua fé pode se manifestar e trazer essa possibilidade de Deus para você. Nós precisamos desse senso de direção espiritual para nós não sermos levados numa direção errada, para nós não decidirmos erradamente nessa direção, numa direção errada. Nós precisamos decidir certo, na direção certa, para nós chegarmos no lugar certo que Deus tem preparado para nós. O texto que eu vou ler está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, que diz assim, falando sobre Deus dando direcionamento para o profeta Elias. Está assim, 1 Reis 17, 3. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. O versículo 2 diz assim, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Versículo 3, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. E ali no riacho de Querite, você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Olha só. Versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Interessante que Elias fez o que o Senhor tinha dito. Você pode ler aí na Bíblia. Ele foi para o lugar certinho que ele ouviu de Deus para eles ir naquela direção, Aqui nesse primeiro momento, no ribeiro de Querite, junto ao ribeiro de Querite, nós podemos ver o milagre da provisão, que pão e carne era trazido pelos corvos de manhã e à tarde. Que poderoso, Você ser sustentado por Deus, você tem um direcionamento de Deus e você poder usufruir dessa decisão certa, que aquele lugar seria um lugar de segurança, que aquele lugar seria um lugar de provisão e que aquele lugar seria um lugar de comunhão. Olha só, seria um lugar de comunhão também, porque ali Elias ouviu de Deus para ele ir para aquele lugar, ribeiro de Querite. Ele foi sustentado por Deus naquele lugar. E ele foi treinado por Deus naquele lugar. Aleluia, Jesus. E eu quero me atentar agora ao significado da palavra Querite, que em hebraico significa um corte, uma separação. E de repente nesse momento Deus quer fazer um corte na história da sua vida. Deus quer separar você para algo maior. Mas você vai precisar ter um senso de direção espiritual. Você vai ter que ouvir de Deus a direção para a sua vida. Qual que vai ser a sua reação a esse direcionamento? Qual vai ser o seu posicionamento diante da voz de Deus? Agora o segundo texto que eu quero continuar lendo aqui é sobre Elias mesmo, Quando Deus manda ele ir para a casa da viúva, em direção da viúva de Sarepta, E ali houve o milagre da multiplicação da farinha e do azeite, porque ele foi pedir água e a viúva deu água para ele, e depois ele pediu um bolo, E ela disse que ela já estava quase em escassez de alimento. E ali o profeta foi usado por Deus e multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija. E aquele lugar, os milagres que ocorreram naquele lugar em Sarepta foram a multiplicação da farinha e do azeite e a ressurreição do filho dessa viúva.
né? Ressurreição do filho dessa viúva. A partir do momento que você tem uma percepção da sua direção espiritual, Deus começa a fazer milagres. Deus começa a operar através da sua vida. Você começa a agir na terra como fosse um embaixador, um representante, o próprio Deus agindo através de você. Ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. E Sarepta no hebraico significa fundir, refinar na fornalha. Quando você for refinado na fornalha espiritual, no fogo de Deus, você vai poder se fundir com o sobrenatural de Deus. Você vai poder fundir a unção do Espírito Santo na sua vida, e você vai poder ser usado até de forma a multiplicar bênçãos na vida das pessoas, a ressuscitar o sonho na vida das pessoas. Olha que poderoso, aleluia, Jesus. Primeiro, você no Ribeiro de Querite, você pode ser separado, você pode ter um desafio à sua frente, um corte na história da sua vida, onde você poderá ter noção de que o passado ficou e um novo de Deus está na sua frente. Agora no capítulo 18 de 1 Reis, fala sobre o desafio de Elias com os 450 profetas de Baal, sendo que mais 400 profetas de Azera eram alimentados, sustentados por Jezabel e por Acabe. Por Jezabel, a Bíblia diz. E ali Elias vai no Monte Carmel, ou Carmelo, né? Pode falar Carmel, que em hebraico significa jardim do Senhor, campo fértil, vinha de Deus. Esses significados são poderosos, né? Olha que interessante. E Elias vai ali e desafia os 450 profetas e diante de toda Israel. E aquelas pessoas, elas veem a mutilação, elas veem o fracasso dos profetas do engano, e vê a vitória do profeta Elias sobre aquela situação, sobre aquele desafio. Olha que poderoso, porque Elias, ele mais ou menos por 3 horas da tarde, 15 horas da tarde, ele começa a ajeitar o seu sacrifício. E ele clama a Deus, e ali ele se prepara para que Deus mande fogo do alto. Deus respondeu o profeta Elias. Deus respondeu porque Elias respondia a voz de Deus. Quando você responde os anseios de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, você vai ter respostas de Deus na sua vida e para as outras pessoas que te cercarem, estiverem em sua volta. Então nós podemos trazer uma interrogação: como Deus responde os seus atos de fé? Como você responde às expectativas de Deus nesse tempo? Nós muitas vezes queremos só ser respondidos, mas como nós temos respondido aos questionamentos da nossa existência de vida, aos questionamentos que a Bíblia nos faz, aos questionamentos do amor de Deus para com o nosso próximo? Como nós respondemos? Então, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta em volta do holocausto. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Aleluia! Que isso possa se estremecer dentro de você quando você souber que o Senhor é teu Deus, ali no Monte Carmelo, que é o jardim do Senhor, é a vinha de Deus, que é o campo fértil, significa em hebraico. Você não pode esperar para que uma situação difícil se aproxime da sua realidade, das suas decisões, da sua vida. Se você tem um senso de direção espiritual, você vai se antever, você vai se prever contra esse mal que pode vir querer te assolar, Não espere a imprudência virar caos. Não espere as decisões erradas virarem caos, Não espere o caos se instalar na sua realidade de vida. Olha só, aqui nós temos o exemplo de Jezabel e Acabe, que eram reis dessa nação pagã. Eles estavam
tentando o Senhor, eles estavam adorando imagens, adorando deuses estranhos, mas eles não estavam percebendo que o caos ia se instalar. Muitas vezes nossas decisões, todas as decisões fora da vontade de Deus, todas as decisões desalinhadas à palavra de Deus, todas as decisões que não estão fundamentadas na palavra, essas vão apontar para o caos, essas vão guiar, direcionar para o caos. Um exemplo: um marido tem uma esposa fiel e de repente ele vê em outra mulher algo que vai satisfazer os seus desejos carnais. Isso daí vai virar um caos no futuro, seja um futuro próximo ou distante. Não existe, porque a Bíblia não mente, Deus não mente, Ele vai operar. Mas aqui é como eu respondo com a minha vida, né? Precisamos ouvir a palavra de Deus para ajustar o nosso estilo de vida, né? Eu preciso ajustar o meu estilo de vida. Eu preciso buscar uma segurança na palavra de Deus, fundamentar minhas decisões na palavra de Deus. Qual é a minha segurança nesse momento, né? Será que é a política? Você milita, você peleja, você discute, você briga por causa de política? Ou você ajusta a sua vida? Você busca a segurança da sua vida, das suas decisões na palavra de Deus, né? Como você vai responder aos desafios de Deus nesse tempo? Como você vai se manifestar aos desafios de Deus para a sua vida nesse tempo? Elias, ele pôde ter respostas de Deus para a sua vida, para aquele momento tão importante para as nações, para a nação de Israel. Ele pôde ter resposta de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ele respondia ao propósito de Deus para a vida dele. Interessante que muitas vezes você está dentro da igreja e você precisa desse direcionamento, desse senso de direção espiritual. É aí que Deus entra. Quando você começa a orar, pedindo direção para Deus. Quando você começa a orar em línguas, pedindo um revestimento de poder, pode ter certeza, o Espírito Santo ele vai aplainar os caminhos tortos. Ele vai endireitar os caminhos tortos. O Espírito Santo da sua vida, das suas decisões, se você deixar, ele vai poder ministrar na sua vida. Fazer primeiro em querite, em hebraico, que significa fazer um corte, de separar. Em Sarepta, ele vai trazer milagre da multiplicação da ressurreição. E no Monte Carmelo, você vai poder usufruir de um campo fértil da vinha de Deus, porque ali é o jardim do Senhor. Você vai poder provar de um período extraordinário na sua vida, de uma unção extraordinária, de um avivamento extraordinário, de algo majestoso para a sua vida. Em nome de Jesus, que nesse momento você possa se abrir para o direcionamento espiritual de Deus. Que você possa orar, que você possa meditar. Não viva a sua vida atropelando, acelerado no máximo. Não viva a sua vida trompando e trombando. Não viva a sua vida, deixa a vida me levar, não. Você vai buscar direção para a sua vida. Você vai encontrar que na sua vida Deus vai operar poderosamente, em nome de Jesus. E não se esqueça, esse é um tempo de Deus trazer direção para você, não só para você, mas para toda a sua família, para todos aqueles que te acompanham ministerialmente. Que você não espere o caos se instalar, antevenha, tome decisões para desviar do caos, tome decisões para romper fronteiras do caos, para que você entre num lugar fértil, para que você entre num jardim do Senhor, para que você possa usufruir da vinha de Deus. Que Deus te abençoe nesse momento. Eu te peço que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder no seu WhatsApp, nas suas mídias sociais. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero trazer uma mensagem que tem o tema o senso de direção espiritual. É o senso de direção espiritual, quer dizer,
a percepção da sua direção espiritual.